Olá, meu nome é Heloísa Freitas, estamos reunidas aqui juntamente com Denise Argemi e a Major Karine Brum, junto com o planetadigital.help. É bom sempre relembrar, o planetadigital.help, ele tem como objetivo principal a inclusão de mulheres no mundo digital, como também trazer notícias relacionadas à tecnologia e à inovação. Hoje, nós vamos ter a terceira Conversas Virtuais com a Major Karine Brum. E nessa terceira conversa virtual, nós vamos tratar sobre a Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A Denise vai tocar a conversa agora. Bom, em nome do Planeta Digital, nós agradecemos novamente a presença da Major Karine Brum conosco. Agradecemos também o envio dos cards que ela disponibilizou para a Advocacia Gaúcha e para as mulheres que querem ter acesso a essas informações. Eu vou apresentar brevemente a Major Karine. A Major Karine Brum possui graduação em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões em Santiago. Concluiu o curso superior de Polícia Militar em 2008. É mestre em Ciências Militares e Polícia Militar. E é, há 1 ano e 2 meses, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Karine, o que nós gostaríamos inicialmente que tu começasse a tua fala, e vamos interromper o mínimo possível, é que nos esclarecesse a diferença essencial entre a Patrulha Maria da Penha e o 190, porque a Heloísa e eu constatamos que há muita confusão das pessoas com relação a isso. Por favor. Obrigada pelo convite, meninas. Eu estou bem satisfeita em poder estar aqui em mais esse canal aí de acesso à informação à nossa população, para esclarecer um pouco dos serviços que nós temos para essas mulheres, né? Especialmente as vítimas de violência doméstica. Sabe, Denise e Heloísa, que essa dificuldade de conceituação para a população ela é bem preocupante mesmo, porque a gente já vê várias dificuldades de acesso ao serviço justamente pelo desconhecimento do que exatamente que a Patrulha Maria da Penha faz. Então, primeiro, é importante esclarecer à população que nós temos um serviço, a Brigada Militar é acionada para atendimentos de emergência através do telefone 190. Esse telefone 190, ele atende todo e qualquer tipo de emergência, inclusive as de violência doméstica. Então, podem ser denúncias, podem ser a própria vítima ligando, pode ser um vizinho, qualquer pessoa pode demandar o acesso à Brigada Militar através do 190. Então, o atendimento de mulher vítima inicia no chamamento do 190. Para fins de encaminhamento para a delegacia de polícia, para registro desse fato criminal, prisão do agressor, solicitação das medidas protetivas. Então, o início geralmente se dá através do 190. É uma das maiores portas de entrada aí que nós temos no nosso estado dos registros criminais. Além disso, lá em 2012, então nós já tínhamos aí 6 anos, né, da Lei Maria da Penha, houve a iniciativa de uma oficial da Brigada Militar de desenvolver um projeto no município de Estrela que visasse um atendimento diferenciado às mulheres vítimas e que já possuíam medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário. E iniciou, então, essa célula do programa Patrulha Maria da Penha lá em 2012, com a Tenente Coronel Nádia. Em seguida, ela veio a Porto Alegre, assumiu o comando do 19º Batalhão, ali na Zona Leste, e acabou implementando, de fato, criando o programa, realizando convênios e permitindo um início muito sólido do programa no Rio Grande do Sul. Então, qual é o objetivo da Patrulha Maria da Penha? Uma vez que a mulher fez um registro policial, que ela relatou uma situação de violência e solicitou medidas protetivas através ali da delegacia de polícia ao Poder Judiciário, o Judiciário, quando entende que essas medidas são pertinentes, vou dar o exemplo da mais comum, né, que é o afastamento do agressor do lar e a proibição de qualquer tipo de contato, né? Então,
quando há esse deferimento dessa medida, o Poder Judiciário, entendendo que é um caso grave, porque a gente atende os casos mais graves, o Judiciário encaminha uma cópia dessa decisão judicial para a Patrulha Maria da Penha, solicitando o acompanhamento daquela vítima pelo programa. Então, quando nós recebemos a ordem judicial dizendo do deferimento das medidas, nós inserimos aquela vítima no nosso programa. E, a partir de então, ela passa a receber visitas da Patrulha Maria da Penha. Então, não é lá naquele início do atendimento do 190. É um serviço que a gente chama de pós-delito. É uma visita pós-delito. Ou seja, a Patrulha Maria da Penha só é acionada quando há uma medida protetiva de urgência determinada pelo Poder Judiciário. É isso? Sim, esse, Denise, é o objetivo principal do programa, tá? E eu já vou te esclarecer o porquê. Então, quando a gente recebe essa mulher, nós iniciamos as visitas, né? A mulher pode não querer o acompanhamento, a gente pode chegar lá e encontrar uma situação em que vítima e acusado já estão convivendo juntos novamente de maneira consensual. Então, toda a situação que nós encontramos na visita, isso é reportado ao Poder Judiciário, concomitantemente, a gente só não comunica se a situação está em normalidade, então qualquer alteração a gente comunica, tanto para gerar o arquivamento daquela medida e do processo, né, enfim, como também para gerar a prisão do agressor em casos de descumprimento. Mas nós temos lugares que a Patrulha Maria da Penha, e eu acho que esse tem sido, vamos dizer assim, uma ação importante nesse período agora, como a patrulha acaba se inserindo nas residências dessas mulheres, conhecendo muito de perto a realidade, nós temos prestado outros serviços que não é o nosso objetivo principal. O objetivo principal é a fiscalização da medida, mas nós acabamos tomando conhecimento de outras situações daquela mulher e nós realizamos encaminhamentos para a rede. Né? Por exemplo? Então, por exemplo? Se a gente percebe que aquela mulher deseja sair daquele município em que ela está e retornar para o município de origem onde está a sua família, que ela se sente mais segura, então nós encaminhamos para a assistência social, depende muito de cada município, né, qual é a estrutura que tem, encaminhamos para o órgão competente para comprar as passagens, para tentar levar essa mulher para casa. Outras questões comuns são a questão de abrigamento, né, Denise e Heloísa? Então, a gente encaminha para abrigamento. Solicitamos também, às vezes, para a Secretaria de Educação, vagas para as crianças noutra escola, em razão da violência doméstica, porque ela vai se mudar, então ela precisa de vaga em outra região do município. Então, a patrulha, ela fiscaliza a medida protetiva, mas ela também colhe informações e dá encaminhamentos para aquela mulher. Então, nós somos disseminadores da rede, né? Então, a gente acaba explicando para a mulher quais são os serviços que tem à disposição dela, como que ela pode acessar esse serviço, o que for possível a brigada já realizar o encaminhamento, a gente já faz. Então, ele é um serviço muito forte também de apoio a essa mulher, não apenas de fiscalização. E me diz uma coisa, como está a abrangência no Rio Grande do Sul? As cidades, como é que estão? Para quem responde uma única... tu falaste, no caso de abrigamento, né? Até onde nós sabemos, a única casa-abrigo que nós temos em Porto Alegre é a Casa Viva Maria. Ou isso mudou? Não, estamos com dificuldade, né, nesse período de abrigamento. A gente sabe que a Mirabal está passando por um momento complicado também, né, nessa situação de não ter vaga. Nós temos uma rede muito articulada que está sendo movimentada pela Assembleia Legislativa, que é uma força-tarefa, onde estão todas as autoridades, né, aqui de Porto Alegre, especialmente as da região metropolitana, em que a gente discute esse problema do acesso às vagas nos abrigos. Então, a gente é um problema que já foi apontado aqui da região metropolitana, a carência desse serviço, a necessidade urgente de políticas públicas que proporcionassem esse serviço. E no interior, né, como eu tenho uma visão um pouco maior da realidade dos outros locais, a gente tem serviços regionalizados, né? As prefeituras têm trabalhado muito com consórcios municipais para que aquele município que tem uma estrutura um pouco melhor, vamos dizer assim, né, consiga
consorciar com os municípios menores vizinhos e que todos colaborem no pagamento das vagas, na manutenção das vagas, né, e que a gente tenha onde colocar essas mulheres em caso de necessidade. Mas nesse 1 ano e 2 meses que eu estou aqui na região metropolitana, eu pude perceber isso, né, uma carência muito grande, assim, em relação à demanda que nós temos de vagas nas casas-abrigo. Eu acho que é uma bandeira aí que a gente precisa levantar, né, enquanto autoridades que trabalham na área, que isso é urgente, né, e nessa época de isolamento, as últimas notícias, assim, que eu recebi é que a gente estava, né, com uma saturação de vagas e uma preocupação toda de onde colocar essas mulheres, né, então acho que é um ponto aí, meninas, que a gente tem muito a trabalhar, né, bastante a fortalecer. E em relação à pergunta da Heloísa, de onde nós temos, né, a Maria da Penha, ela veio evoluindo aos pouquinhos, né, começou lá em 2012 e aos poucos, no início, tinha um convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública com 25 municípios. Então, de 2012 a 2014 foram implantados em 25 municípios, nos municípios maiores, né, então começou Porto Alegre, Canoas, Caxias, Santa Maria, entre outros, e por um tempo a gente teve um lapso, assim, com poucas implementações, e um dos objetivos, quando eu assumi no ano passado, do comando da Brigada Militar, uma das estratégias, né, que foram dadas a mim, né, enquanto coordenação, que a gente fomentasse, era a questão da expansão. E nós tínhamos uma demanda muito grande das próprias patrulhas que gostariam de fazer um atendimento nos municípios pequenos. Então, nós começamos com uma experiência que foi coordenada pela capitã Bibiana, em São Leopoldo, em que nós tínhamos uma patrulha, nós temos ainda, né, uma patrulha muito forte em São Leopoldo, bem articulada, o comando delega esses profissionais para atuar exclusivamente na patrulha, e eles começaram a atender também outros municípios da comarca de São Leopoldo, Capela de Santana e Portão. Então, foi o que a gente chamou de um início de regionalização. Então, como Capela de Santana e Portão são municípios menores, que têm menos efetivo da Brigada Militar, a demanda também de medidas protetivas deferidas não é tão grande que justificasse a implementação de uma patrulha exclusiva, São Leopoldo, que é o município regional, começou a realizar esses atendimentos. Então, nós focamos muito nessa questão da regionalização, e neste ano agora, de 2020, no final do ano passado, nós já tivemos uma expansão de 15 municípios, passamos então para 46, nós tínhamos 31, né? 31. E agora nós estamos com 86 municípios atendidos. No mês de março, nós realizamos uma grande expansão, foram 54 patrulhas atendendo 86 municípios. Então, nós tivemos ali, por exemplo, São Sebastião do Caí, que atende toda a comarca, são quase 10 municípios, se eu não me engano, 9 municípios, em que a patrulha está em São Sebastião, mas atende toda a região. A de Montenegro também adotou essa prática, né? Então, a patrulha é de Montenegro, mas atende todos os municípios da comarca. E os comandantes de batalhão, né, que são esses nossos quartéis polo, vamos dizer assim, ficaram bem identificados, né? Até porque não é nem uma questão de identificação. Eu acho que nós temos um diagnóstico aí da violência doméstica no estado, os indicadores continuam crescendo, e a Brigada Militar disse que uma das estratégias é a expansão do programa Patrulha Maria da Penha. Então, os comandantes vieram, né? Apoiaram a ideia do comando, criaram estrutura, mobilizaram a rede local, porque o programa Patrulha Maria da Penha, sem a rede, não existe, né? Como eu tinha dito antes, a gente precisa encaminhar essa mulher. Então, os comandantes se organizaram, conversaram com a rede. Então, nós tivemos aí agora, em março, né? O aumento para 86 municípios, e a gente continua aumentando, né? Então, acho que essa foi uma expansão bem considerável, e a ideia é que a gente pinte aí todo o mapa, né? Nós estamos identificando os municípios com lilás, a ideia é que a gente consiga colorir o nosso estado aí com o maior número possível de patrulhas Maria da Penha. O meu questionamento é justamente relativo a isso, só para a gente ter bem preciso. Nós sabemos que a última DEAN foi em São Leopoldo, então nós passamos a ter 23 DEANs no Rio Grande do Sul, certo? E com relação às patrulhas Maria da Penha, quantas nós temos? São 54, eu entendi bem? Não. Isso, são 54 patrulhas que estão nesses municípios polo, mas as 54 patrulhas acabam atendendo 86 municípios. Isso hoje, né, meninas? A gente está nesse processo de expansão.
A cada semana a gente recebe solicitações dos comandantes, né, propostas para análise da implantação. Então, eu acredito que a gente vai atingir aí um número bem considerável até o final do ano, a gente vai ter uma expansão ainda maior. Que maravilha. Que bom, que bom. Na verdade, eu queria... Não sei se tu tem mais alguma coisa para falar sobre a patrulha, que... Sim, eu acho que eu ia colocar agora, né? Essa expansão, ela depende muito da rede, né? Porque não adianta simplesmente a Brigada Militar ofertar um serviço que a gente não vai ter um contato com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, Defensoria. Um dos requisitos da implantação da Patrulha Maria da Penha é que a rede de proteção à mulher local funcione. Né? Então, a gente sempre pede para os comandantes, quando querem implantar uma Patrulha Maria da Penha, qual é a realidade local, porque senão nós vamos ofertar um serviço e ele não vai ser efetivo, né? Porque ele não depende exclusivamente da Brigada Militar. Então, a gente faz todo esse estudo. E, além disso, para eu implantar uma patrulha, nós precisamos capacitar os nossos policiais militares. Então, ano passado, essa expansão que aconteceu agora, em março, ela foi planejada lá em 2019. Onde nós fizemos, em 2019, a formação de 200 policiais, com uma capacitação de 30 horas, em que nós abordamos as questões culturais, né, de violência doméstica, abordamos toda a análise estatística da violência para que os policiais entendam qual é o cenário que eles estão entrando, que a maioria das mulheres são agredidas dentro da sua própria casa, são mortas dentro de casa, que é uma violência diferente das violências da rua que eles estão acostumados a atender. É uma violência silenciosa, é uma violência que se repete, que a mulher vai ter o seu alto e baixo e que o ciclo da violência vai se repetir, né? Que vai ter a fase da lua de mel em que ela vai entender que ainda não é o momento e que ainda ela não está preparada e que ela vai dar mais uma chance. Então, a gente explica tudo isso para o policial, né? Nós temos vários colegas que têm capacitações de multiplicadores, né? Pela Senasp, dessa matriz curricular. Então, não é uma ação exclusiva da Brigada Militar, a gente segue a matriz curricular nacional da Senasp e formamos os instrutores, e esses instrutores capacitam os policiais militares. Então, é um curso de 30 horas, como eu disse, são 3 dias bem intensos, né, em que os policiais saem transformados. Muitos deles se dão por conta, né, das violências que sofreram. Isso é comum em toda a sociedade, né, não só os policiais, mas começam a perceber simples violências que existiu na sua infância ou que existe em alguém da família muito próximo. É um curso que gera bastante transformação pessoal, né, uma reflexão que é muito difícil a comunidade fazer de uma maneira em geral, né, não se fala muito em violência doméstica. Não se discute quando a mãe apanhava ou quando a mãe era humilhada, né? Ou não saía de uma relação por falta de recursos financeiros, por não ter condições. E nesse curso a gente consegue fazer essa parada com os policiais para que eles percebam a violência doméstica, a singularidade do assunto, a fragilidade que eles vão encontrar essas mulheres, a importância do ouvir, né? Então, é um curso, assim, muito... Eu sou suspeita, né, para falar. Mas é um curso muito bacana. É um curso muito bacana, porque a gente consegue fazer uma quebra, assim, de paradigma e fazer com que eles tenham um novo olhar para essa mulher que eles vão estar atendendo. E a gente tem, então, essa necessidade de capacitar. Então, hoje eu não posso dizer que eu vou implantar num município o programa se lá naquele local eu não tenho nenhum servidor com capacitação, né? Então, esse é um requisito, porque essa capacitação é diferente. Qualquer policial hoje não poderia atender, né, essa ocorrência, porque a gente sabe que, às vezes, a violência institucional é maior do que, né, é quase que uma revitimização, né? Ela já sofreu violência doméstica e, às vezes, ela sofre uma violência institucional, e isso não é uma exclusividade da polícia militar, né? Em vários órgãos, as mulheres são vítimas, justamente por falas, às vezes, que não tem nem noção, né, que estão realizando um comentário pejorativo, machista, sexista, não tem noção, né, do que estão falando, dos impactos dessa fala na vida daquela mulher. Então, pensando nisso também, Heloísa e Denise, nós, neste ano, nós incluímos no currículo, nós temos um plano anual de qualificação dos policiais militares. Que maravilha. Nesse curso é uma espécie de reciclagem, né? Então, os policiais são retirados do policiamento, como a gente fala, uma semana
para que eles realizem o treinamento de tiro, realizem treinamento de abordagem, né, revisem técnicas. E neste ano nós colocamos a disciplina de violência doméstica e familiar. Lá em 2012 ela já existia, e aos poucos ela foi saindo do currículo, né? Por uma necessidade da própria instituição de colocar outros temas, né? Mas nós entendemos importante nesse momento fazer essa retomada, né? E o foco da disciplina ficou muito legal. Foi a capitã Michele de Venâncio Aires que desenvolveu o currículo. Minha pessoa está citando assim, mas é que é muita gente, né? E essas pessoas que contribuem bastante com o trabalho, acho que é importante a gente divulgar aqui, né? Então, a capitã Michele desenvolveu esse currículo específico para o nosso plano de capacitação, né, anual, e ele está bastante focado na questão cultural, justamente porque nós vamos acessar aqueles policiais militares que precisam entender o que é a violência doméstica, né? Como que isso impacta, como a gente carrega coisas da nossa criação, frases, coisas que a gente diz, ouvi do pai, ouvi da mãe a vida inteira, e não se dá por conta que é violência. Exatamente. Então, o curso, essa disciplina nesse ano, né, vai atingir. Claro que a gente tem a questão da pandemia, né, que as nossas capacitações estão todas em processo de análise, vão começar, quando vão começar, mas a nossa perspectiva inicial era de atingir sempre em torno de 90% do efetivo. Então, independente daqueles que vão ter o curso da Maria da Penha, quando nós voltarmos aí a uma situação de normalidade, o efetivo da Brigada Militar, em torno de 90%, vai receber essa capacitação mais célere, né, sobre a violência doméstica. Acho que é um passo importante também e que dificilmente a gente vai voltar atrás porque ele é necessário, né, para os nossos policiais. Nesse tema, eu queria fazer uma colaboração e uma reflexão. Me parece que no Brasil e no mundo todo está se chegando à conclusão de que este machismo e a violência contra a mulher, não só a violência doméstica, mas a violência contra a mulher, a violência institucional, ela é estrutural, quer dizer, é necessária uma transformação social. Nesse sentido, nós da advocacia estamos tentando trazer os colegas para que participem conosco deste combate à violência. Existe alguma ação nesse sentido dentro da força da Brigada Militar, no sentido de mobilizar não só aqueles servidores que vão prestar o atendimento, mas, digamos, já se pensou em algo como uma conscientização, porque esse problema da violência contra a mulher em geral, e em particular a violência doméstica, é um fenômeno social mundial, não é só aqui. Então, me parece que se somente as mulheres, nós não vamos ter essa transformação que nós desejamos, porque além das mortes dessas mulheres, existe a questão da orfandade, das crianças que sobrevivem, isso quando o pai também não se mata, não é? Então, é uma questão social que essas crianças irão repetir esse modelo no futuro. Quem é que vai dar a estrutura? Que famílias essas crianças e esses adolescentes vão ter? Então, nesse sentido, existe alguma possibilidade disso acontecer? Denise, nós estamos, como eu te disse, né, eu estou 1 ano e 2 meses, nós fizemos é pouco tempo, assim, mas na verdade 2019 foi um ano bem produtivo, porque a gente conseguiu conhecer todas as patrulhas, né, eu venho da região de Lajeado, do Vale do Taquari, então eu trabalhei todos os meus 10 anos de carreira ali como capitã naquela região, então eu conheci a realidade da patrulha dali. E nesse 2019 eu pude conhecer a patrulha de todo o estado, então a gente está num trabalho aí de solidificação do programa, né, da Patrulha Maria da Penha aos moldes em que ele é proposto. Estamos realizando uma série de controles dos dados estatísticos, um banco de dados das mulheres, né? Estamos trabalhando sistemas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa questão de trabalhar a violência estrutural, ela não é tão simples, né? É uma situação que a gente precisa pensar, junto com o nosso departamento de saúde, como que nós podemos atender de maneira efetiva, né? Porque eu acho que realização de palestras é muito pouco, né? Então, isso seria uma ação mais fácil, que de repente até numa palestra a gente consegue atingir, né, afetar alguma pessoa, provocar algum movimento de transformação, mas eu acredito muito mais num programa. E aí, para a gente desenvolver um programa, a gente precisa ter um pouco mais de calma,
principalmente analisar experiências realizadas em outros países, né, em outras polícias, em relação à análise interna para trabalhar policiais militares, não só as mulheres, né? A gente tem uma sementinha, né? Vou dizer assim, eu não posso falar porque a gente ainda está em estudo, e também estamos pensando em como trabalhar o agressor no programa Patrulha Maria da Penha. Também estamos analisando experiências de Santa Catarina, né? Que a comarca, agora eu não lembro qual é o município de Santa Catarina, mas tem uma comarca que fez uma experiência de atendimento ao agressor em parceria com a Patrulha Maria da Penha, e deu muito certo. Então, a gente está dialogando para verificar se a gente vai conseguir fazer um programa similar aqui. Estamos em tratativas aí com uma comarca para ver se a gente começa um projeto piloto, analisando os resultados para ver se vai dar certo. Eu acredito que a gente não pode trabalhar apenas, vou colocar entre aspas aí, se é possível, né? Claro. O assistencialismo à mulher. Né? A gente não pode ficar no assistencialismo. Com certeza, não. Por mais que ele seja muito importante nesse momento, né, essa assistência, essa rede de apoio, mas a gente precisa fortalecer a mulher com outras políticas públicas e olhar para o agressor. Eu acho que nesse aspecto a gente já teve alguns movimentos legislativos no ano passado, propostas de educação, a gente tem os grupos reflexivos, né? Na verdade, foi alterado o artigo 22, né, da Maria da Penha, determinando esses grupos reflexivos, que aqui no Rio Grande do Sul nós já temos em Porto Alegre, ali, né, na vara, no juizado da violência doméstica, né? Isso é bem importante, talvez uma coordenação, porque se isso existe, e segundo as magistradas dali tem surtido efeito, talvez seja realmente uma ação necessária. E se a Brigada Militar também está pensando nisso, é muito bom. A gente tem uma parceria bem legal ali com a doutora Madiele, com a Ivete, que trabalha com ela, né, que coordena esses grupos reflexivos, e elas já nos deram esse feedback, né, do retorno do agressor, da baixa reincidência, né, ou se eu não me engano, até nenhuma reincidência dos que estão participando do programa, não vou mentir aqui, mas se eu não me engano, os índices são bem positivos, né, e a gente está pensando muito nisso, né, Denise, e nós temos uma preocupação, porque em alguns estados, ano passado eu estive num seminário em Brasília, e lá no Distrito Federal, mais de 50% dos casos de violência eram cometidos por agentes de segurança pública. Lá, né, uma análise feita lá no Distrito Federal. Claro que lá tem um número maior, né, de agentes de segurança pública, porque pega não só os policiais militares, mas pegam as guardas dos tribunais, né, então pega todos os agentes, guardas municipais, policiais civis, polícia federal, né, tem uma gama, e foi apresentado um estudo mostrando esses números, e isso me impactou bastante, né, a gente sabe da preocupação do acesso à arma de fogo, né, na contribuição aí dos índices de violência, e os nossos servidores possuem arma de fogo, né, e a gente precisa pensar estratégias, mas isso ainda está em processo de amadurecimento, como eu disse, né, a gente tem várias demandas, várias frentes de trabalho, a gente está focando muito na maturação da Patrulha Maria da Penha, no fortalecimento dela, da sua estrutura, e isso que tu colocou de trabalhar a violência estrutural, a gente está pontuado já, tá com, vamos dizer assim, uma luzinha vermelha já acesa para nós, para que a gente atente, e estamos fazendo projetos interessantes nesse sentido. Eu tenho uma assessoria muito bacana ali, são duas colegas que trabalham comigo, a soldado Amanda e a soldado Vanessa, estão bastante comprometidas, assim, com a temática, e a gente tem trabalhado, assim, de uma maneira muito, vamos dizer assim, a gente tem estudado muito, a gente lê muito, a gente pesquisa muito, a gente analisa muito número, porque eu acho que a gente não pode ficar no empirismo quando a gente trabalha a violência doméstica, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente divulga dado, divulga informação, até para poder assessorar bem o comando da Brigada Militar nas suas tomadas de decisão, e a própria comunidade, né? O que efetivamente que a Patrulha Maria da Penha tem produzido de resultados, né? Então, a gente está tentando melhorar aí o nosso serviço, para que a gente possa dar essa resposta para vocês em breve, né? O que a Patrulha tem contribuído, o que efetivamente ela tem reduzido nos índices. A gente sabe que o trabalho preventivo ele é muito difícil de ser mensurado,
Tu colocou muito bem, Denise, a questão de quando acontece um feminicídio e às vezes um feminicídio seguido de suicídio, nós temos um número muito grande de órfãos. E esses órfãos também já existem estudos que dizem que eles acabam reproduzindo essa violência que eles viveram, né? Então nós vamos ter outras mulheres vítimas, outros homens agressores, e a tendência dessa violência é que ela se multiplique, né? E aí a gente tem, se for pensar numa pirâmide, a gente tem um acesso de violência, né, que começa num casal e segue por gerações, né, replicando esse ato de violência. Então eu sempre digo que lá no início da nossa conversa eu falei para vocês que a Patrulha Maria da Penha era uma atividade pós-delito, né, uma visita pós-delito, mas a gente já percebeu que nós temos um trabalho muito importante na prevenção da violência doméstica, sim. Também é um trabalho preventivo no momento em que nós rompemos o ciclo de violência numa família e deixamos que aquelas crianças conheçam outras formas saudáveis de relacionamento, de saber que a mãe é empoderada, que ela consegue fazer a sua manutenção, se capacitar, que ela não precisa ser submissa, não precisa depender economicamente, que existem outras formas de buscar a sua sobrevivência, vamos dizer assim, né? Diferente das teorias que a gente conhece. Então, a gente acaba pegando aquela célula que está machucada e retirando, colocando eles num ambiente saudável para que eles conheçam outras formas de relação. E se isso não é um trabalho preventivo, eu não sei o que é, né? Muito lindo, não é? Existem outras formas de amar que não através da violência, né? Não se conhece, né, Denise? Crianças que crescem em ambientes de violência vão reproduzir, né? Quem tem filhos sabe, as crianças... Não tem parâmetro, porque vive naquilo para ela. É o mundo deles, Quem tem filhos sabe, os filhos copiam o que a gente faz, as frases que a gente fala, os nossos comportamentos. Então, não tem que esperar um comportamento diferente de uma menina que cresceu vendo a mãe sendo agredida, de um menino que cresceu vendo o pai sendo agressor e a mãe sendo submissa, né? Então, eu acho que a gente percebeu, né, que a Patrulha Maria da Penha tem contribuído muito na prevenção. E nós estamos pensando em estratégias de mensurar essa prevenção, né? Então, não é simplesmente contabilizar número de visitas. A gente precisa... estratégias. Exatamente, né? Para tentar ver exatamente como a gente está impactando na vida dessas mulheres. Na verdade, assim, o caminho é longo, né? Mas já deram muitos passos, né? E tu também está fazendo um trabalho do... Desculpe, só antes de concluir, só uma pergunta eu quero fazer ainda para sair do tema Maria da Penha. Algo bem pontual, eu sei que não é, nós sabemos que não é a tua área específica, mas o que as colegas manifestam uma grande preocupação no interior é que no momento da agressão, as pessoas chamam os vizinhos, uma parente, às vezes a própria mulher agredida, às vezes a colega advogada chama e o 190 ou não responde ou vem de forma tardia. A quem nós devemos recorrer para entender o que é que está acontecendo no nosso estado com esse serviço de pronto atendimento? Evidente que agora, no momento da pandemia, todos estamos num momento difícil, mas isso tem se repetido justamente agora, é um dos momentos que a gente mais precisa e não está tendo esse retorno. A quem a gente deve recorrer? Sim. Olha só, a questão do atendimento de emergência, ele tem várias estruturas, né? Então, por exemplo, a estrutura de atendimento do 190 na capital é diferente da estrutura de 190 existente no interior. Então, como eu venho do interior ali, da região de Lajeado, a gente sabe que tem regiões, inclusive, que as pessoas às vezes ligam de telefone celular, né? E que em vez de dar no município em que ela reside, dá num município vizinho, ou tem problema de sinal. As salas de operações, como a gente chama, que são as salas que recebem as ligações do 190, algumas são regionalizadas, outras são no próprio município. Como eu te disse, quando conversamos anteriormente sobre esse assunto, eu acredito que é muito importante que, onde está havendo problema, que se procure o comando da Brigada Militar local, porque, como eu disse, como as estruturas são diferentes, né, as realidades são diferentes, se procure o comando local para ver exatamente qual é o problema que está acontecendo. Se é uma demora no atendimento, e aí só esse comandante vai poder dizer se tem uma fila de espera, onde aquela viatura estava, por que demorou para chegar,
ele pode averiguar o porquê que não foi, se houve o recebimento de uma chamada, para fazer não atendeu o telefone, né? Isso, porque não atendeu o telefone, porque tem uma questão do 190 é que ele sempre toca para quem está ligando. E às vezes ele não dá sinal de ocupado em alguns lugares. Então, você liga para 190, ele chama, mas o atendente está em outra ligação, né? Então, depende muito da estrutura que é montada em cada local, vamos dizer assim, da rede de telefonia de cada local. Então, por isso que eu digo que é importante fazer o contato com o comando regional ou com o comando do município, para tentar esclarecer quais são os problemas, se é déficit de efetivo que não estão conseguindo atender em razão da demanda de ocorrências, se é um problema na linha telefônica, se é um problema que precisa realmente estruturar, e aí eu acredito, Denise, que seria interessante, após todos esses problemas aí, já se são mais, né, e se são vários em várias áreas do Estado, que se faça um estudo, né, por quem está denunciando, assim, por quem está percebendo de onde são e quais são os problemas, e aí sim, de repente, se reporte ao comando da corporação, trazendo essas questões, porque a Brigada Militar, como eu digo, é a maior porta de entrada, o 190 é o nosso carro-chefe, o atendimento está nas estratégias institucionais, a melhoria do atendimento ao cidadão, e eu acho que para que a gente melhore o processo, a gente precisa saber o que está ocorrendo. Então, o diálogo com o comando, ele é muito acessível, né? Inclusive, se vocês quiserem reportar através de mim, né, faz na verdade, nós fizemos um contato com o comandante Mor, mas ele estava numa outra situação e não pôde nos atender. Mas se tu fizeres essa intermediação, nós seríamos muito gratos que levasse a ele essa preocupação, principalmente das mulheres gaúchas que trabalham com a violência diretamente. E eu acho que sempre é importante, Denise, a gente tentar pontuar, né? Porque é muito difícil chegar, coronel, estamos com um problema de comunicação no 190. A primeira coisa que a gente precisa saber para solucionar um problema é exatamente o que está acontecendo, onde, como, quando. Sim, os colegas já estão fazendo esse levantamento para colocar, inclusive nos locais onde não há, né, pequenos municípios. Tem municípios pequenos, né, que já não tem o atendimento 190. Então é importante esse diagnóstico, e que bom que o grupo de vocês está preocupado com isso, para que a gente consiga ter acesso, né, e poder resolver esse problema de maneira conjunta. Como eu disse, a Brigada é uma instituição que se preocupa demais com a comunidade gaúcha. Nós temos todo um planejamento institucional, um planejamento estratégico voltado para a melhoria do atendimento do cidadão, para a capacitação dos policiais militares, e a violência doméstica é mais um desses segmentos que está aí em expansão, em processo de qualificação. E o 190 não pode ser diferente, né? Nós temos vários colegas trabalhando nessa questão, então eu acredito que quanto mais informações nós tivermos, melhor a gente vai poder prestar o nosso serviço. Que bom, obrigada, que bom. Obrigada. Na verdade, assim, nós temos alguns minutos mais ainda, mas só para tu dar uma introdução aos nossos ouvintes, e posteriormente a gente pode marcar uma outra conversa para se aprofundar mais no assunto, sobre o que é o ProERD. Conversa conosco rapidinho, só uma introdução básica. Me pedi para falar do ProERD, uma introdução básica. É difícil, né? Mas vamos lá. O ProERD, ele é um outro programa de prevenção que nós temos. Ele sim é um programa de prevenção primária, que nós chamamos. Ele é derivado do DARE América, que é um programa norte-americano que surgiu em 92, e foi desenvolvida uma pesquisa pela Universidade da Pensilvânia para desenvolver um currículo em que os policiais pudessem entrar nas salas de aula e repassar conhecimentos às crianças e fomentar aí uma mudança cultural em relação à violência. Esse projeto foi tão efetivo que ele acabou viralizando, vamos dizer assim, no mundo, né? Então, começou lá em 92, esse grupo de pesquisa acabou se transformando numa ONG, então hoje o DARE América é uma ONG, e que coordena o programa em mais de 60 países no mundo, né? Então, o Brasil é um país adepto do DARE. Aqui no Brasil ele se chama ProERD, que é Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ele é desenvolvido pela Polícia Militar nas salas de aula. Então, o policial, ele entra na sala de aula com um currículo focado na educação socioemocional
para que nós preparemos essas crianças e jovens para que eles saibam como lidar com situações de violência, com situações conflitivas, de uma maneira em que ele consiga sair bem, que ele consiga ser responsável, que ele consiga ficar seguro, né? Então, ele é um programa fantástico. Eu estou sendo bem sintética aqui. Claro. Nós trabalhamos educação infantil, trabalhamos 5º ano, 7º ano e também um currículo para pais. E esse programa ele está em constante processo de atualização pelo DER América. Ano passado, nós recebemos uma visita do DER para certificar que aqui no Rio Grande do Sul nós estávamos desenvolvendo adequadamente e passamos com louvor, com estrelinha, né, como eu digo. E, inclusive, recebemos uma proposta para fazer uma atualização do currículo para pais. E agora a nossa proposta está se transformando aí para a ProER de comunidade, em que também nós conversamos com adultos, né? Ou com jovens de 18 anos, pessoas que não necessariamente são pais, mas que impactam nas suas ações na vida de outras pessoas. Como saber se comportar diante de atos de violência, conflitos, uso de drogas. E tangencialmente, esse programa ele acaba também trabalhando a questão da violência doméstica. É muito comum nas aulas do ProERD os instrutores receberem perguntas, né? Alguém que eu conheço usa álcool e agride a família quando está sob efeito do álcool. Então, por quê, né? Então, daí a gente explica que o álcool afeta todo o funcionamento do cérebro, a pessoa perde noção do que é certo e errado. Então, todos os tipos de violência são abarcados por esse programa, né? Também sou suspeita para falar, tenho uma formação nesse programa e acredito bastante nos seus resultados também, né? Então, a gente está trabalhando aí em duas frentes bem importantes de prevenção no Estado e eu agradeço a vocês a oportunidade de estar podendo falar sobre eles hoje. Bom, posteriormente, acredito que a gente vai ter que conversar mais sobre isso, né, Denise? Dois programas. Bom, então, é isso, irmão. Isso aí. Então, nós agradecemos, o Planeta Digital agradece a presença da Major Karine Brum, e é com muita satisfação que nós vemos que a Brigada Militar está preocupada, sim, com a violência, e que essa interface de uma mulher na Patrulha Maria da Penha nos tranquiliza bastante, saber que também os colegas homens, os brigadianos, estão engajados nessa luta. Verdade. Muito obrigada. Obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. E o Planeta Digital está aberto também para posteriores conversas que possam vir a surgir, dúvidas sobre esse assunto que foi tratado hoje. Nossas redes estão abertas, Instagram, Facebook e YouTube. Surgindo qualquer dúvida, se haver necessidade, nós vamos ter que conversar contigo novamente, daí também, Major, para sanar as dúvidas dos nossos seguidores. Mas agradecemos imensamente. Eu que agradeço a oportunidade. Só aproveitando para divulgar, nós temos um canal de acesso à população, que é na página da Brigada Militar, né? Então, www.brigadamilitar.rs.gov.br. Nós temos uma aba dentro da página, mais abaixo da página, uma aba da Patrulha Maria da Penha. Entrando ali, vai ter acesso a algumas informações e tem um Fale Conosco. Nesse canal, ele é reportado diretamente para a coordenação das patrulhas e nós podemos responder algumas dúvidas, né? Nós temos sido... É um canal que foi criado há pouco tempo, já estamos recebendo algumas demandas, mas lembrando que sempre casos de emergência devem ligar para o 190, que é o canal mais célere e que está mais ao alcance da população. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau.